tudo bem? Meu nome é Matheus e estou começando hoje um projeto que há muito tempo eu queria tirar do papel, que é começar a dar videoaulas sobre o direito processual civil. Bom, o meu projeto e o meu objetivo, nesse caso, é começar a dar um curso gratuito mesmo aqui no YouTube sobre direito processual civil para dar uma visão mais ampla voltado aos estudantes de graduação e aqueles estudantes que estão querendo prestar a segunda fase da OAB em civil, ele dá uma visão mais ampla do processo e para que você possa, posteriormente, depois de assistir todo o curso, procurar se especializar e já ter uma visão do direito processual bem ampla e bem bacana, certo? E como é que vai funcionar esse projeto, como é que vai funcionar esse curso? Eu planejei um curso em 9 módulos e cada módulo vai ter mais ou menos umas 3 ou 4 aulas, que eu vou começar desde as noções básicas, as fundações, como o processo começa, até a parte dos recursos, das tutelas, e vou fazer um módulo extra, pode ser no final ou pode ser paralelamente, enquanto eu faço o curso, né? Eu posso soltar em dias alternados, só sobre a prática processual. E aí eu vou falar como você vai se portar na audiência, como você vai elaborar propostas de acordo na audiência de conciliação, como você vai elaborar perguntas na audiência de instrução, como você vai elaborar uma sustentação oral perante os desembargadores, como você vai se portar perante os desembargadores, como você vai procurar as melhores jurisprudências, que eu sei que isso, no começo da advocacia, ajuda bastante, tá certo? Então, para começar essa aula, eu quero trazer uma noção bem básica sobre o direito processual, que é a noção de que o direito processual é as regras do jogo. E o que seria isso? Vamos aqui para o quadro. Bom, o direito, nós temos o direito material, opa, o direito material e o direito processual. O direito material é o que vai dar conteúdo ao direito, é aquele que vai ditar os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadão, certo? E aí no direito material a gente pode citar o Código Civil, que é o direito civil, o Código Trabalhista, o Código Tributário, no caso, o direito trabalhista, o direito tributário, o direito do consumidor, que é basicamente um ramo do direito civil, temos o direito penal, o direito administrativo, certo? Isso vai ser o direito material, ele vai dar conteúdo ao direito, ele vai basicamente lhe dizer os seus deveres no direito tributário, os seus deveres tributários, vai lhe dizer os seus direitos tributários no civil, ele vai dizer os seus deveres civis, os seus direitos civis no trabalhista, os seus deveres trabalhistas, os seus direitos trabalhistas e por aí vai. Resumidamente é isso. Ele vai ditar e dar conteúdo ao direito. E o direito processual, que é o que eu adoro, ele vai basicamente lhe dizer as regras do jogo. E o que seria o jogo? O jogo é o processo. O jogo é o processo quando a jurisdição ela é provocada. E o que é jurisdição? É a aula de hoje. Nós vamos dizer basicamente o que é a jurisdição. Hoje nós vamos estudar o que é a jurisdição, os seus conceitos, as suas características, os seus princípios e suas classificações, certo? Mas voltando. E aí, então, o direito processual, como a gente tem o direito processual trabalhista, que o direito trabalhista ele tem os seus próprios ritos, ele tem o rito sumaríssimo, sumário, ordinário, sei lá o que. Eu sou um zero à esquerda em direito do trabalho, até me interessei na época da faculdade, mas acho que eu não tive professores que me estimulassem a gostar do direito do trabalho. Até tentei, estudei bastante, mas não tenho zero afinidade com o direito do trabalho, certo? E aí temos o direito processual civil e o direito processual penal, que são as regras do jogo. Então, no caso, o direito processual trabalhista, ele vai ser as regras do jogo trabalhista, a regra dos processos trabalhistas, direito processual civil, as regras do processo civil, direito processual penal, as regras do processo penal, aí vocês entenderam, certo? E aí, vamos lá, o que é jurisdição? Ah, pessoal, antes de eu entrar e dizer o que é jurisdição, vou aqui fazer a recomendação do livro do Mozart Borba, que é o Diálogos sobre o CPC. Toda a biografia dessa videoaula está sendo montado em cima desse livro e do livro do Fred Didier Júnior, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui eu não estou inventando, eu tô tirando desse livro, que ele é excelente, e do livro do Fred Didier Júnior, que também é um doutrinador excelente. E o próprio Mozart, ele cita muito o Fred, certo? Ele custa mais ou menos uns 200 e poucos reais. Ele é muito bom, ele é bem didático, ele vai direto ao ponto. Ele tem
literalmente o formato de um diálogo que você conversa com o professor, no caso, o professor é o Mozart, então ele bota nesse formato de conversação, então vai tirando muitas dúvidas. Então, para você que está começando na graduação, que está tendo esse primeiro contato com o direito do processo, ele é excelente, tá bom? Então vamos seguir. O que é jurisdição? Jurisdição vem do latim, que significa dizer o direito. E quem vai dizer o direito? A jurisdição. Vamos ser mais didático, a gente consegue ser mais didático que isso. Vamos supor que a gente tem um litígio e precisa ser resolvido. Quem vai resolver esse litígio? Um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial a gente conhece como o juiz ou um árbitro, e aí vai depender da sua visão de jurisdição processual, e aí é um debate muito mais técnico e muito mais avançado, que não vai, obviamente, cair aqui, mas há sim esse debate, e inclusive é citado esse debate no próprio livro do Mozart. E na minha visão de mundo, na minha visão de direito, na minha opinião, a arbitragem, que é, obviamente, né, o árbitro, ele faz parte sim da jurisdição, ela não é uma jurisdição à parte, na minha visão. Há um grande debate de vários doutrinadores, que uns falam que não é, outros falam que é, enfim. Vamos seguir aqui. A jurisdição é dizer o direito de uma solução de um conflito através de um terceiro imparcial, que a gente conhece como um juiz ou um árbitro, né, que eu já fiz esse asterisco, que determina a solução do litígio entre as partes. Então, basicamente é isso. O litígio ele vai dizer o direito de um conflito. Temos um conflito entre duas partes, parte 1 e parte 2, e um terceiro imparcial ele vai dizer o direito desse conflito. E aí nós temos as características, uma delas é a característica de decisão, que o que foi decidido entre as partes vira lei, mas eu já estou me adiantando um pouco e isso eu vou falar mais embaixo. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui a definição do Fred Didier Júnior sobre a jurisdição e o que é a jurisdição, que aí ele aborda de um jeito mais prático, um jeito mais jurídica, mais jurista, né, no caso, e aí eu vou trazer aqui para vocês. Segundo o Fred Didier Júnior, a jurisdição é a função. Calma, cadê? É a, opa, opa, é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo. Vamos ler de novo. A jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo. O que quer dizer o modo imperativo e criativo? O que é que o Fred quis dizer com isso? Aqui eu fiz toda uma tabelinha para explicar o que ele quis dizer com isso. Modo imperativo. Modo imperativo quer dizer que o que for decidido pelo julgador vai se tornar lei entre as partes. Então, quando o terceiro imparcial vai realizar o direito de modo imperativo, o que ele decidir vira lei entre as partes. E de modo criativo, o que seria esse modo criativo? Bom, suponhamos que há um litígio entre esse controle e esse lápis, certo? Nunca houve um litígio entre um controle e um lápis. Não há jurisprudência, não há lei, não há nada que regule o litígio entre os dois. E o que é que o juiz tem que fazer? Ele não pode se omitir de julgar esse litígio. Ele não pode dizer não há lei, não há jurisprudência, não há doutrina, não há nada, eu não vou julgar. Ele não pode fazer isso, ele tem que ser criativo. Ele tem que buscar nas fontes dos direitos, que aí você vai estudar na teoria geral do direito. Acredito que se você está assistindo essa aula, você já estudou as fontes do direito, então ele tem que usar analogia, ele tem que usar a jurisprudência, ele tem que usar as melhores formas das fontes do direito para achar um jeito criativo de solucionar esse litígio, tá bom? E o modo criativo, como fala aqui, havendo lacuna na lei, o juiz não pode deixar de julgar. Isso está no artigo 140 do nosso CPC, ok? Continuando, ele tem que realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas. O que seriam situações jurídicas concretamente deduzidas? Há um litígio concreto, tem que ser resolvido, é basicamente isso. Em decisão insuscetível de controle externo e com a aptidão de torná-la indiscutível. Isso aqui é uma das principais partes. Em decisão insuscetível de controle externo. O que é insuscetível de controle externo? O que se torna lei, o que é decidido se torna lei entre as partes, e só a jurisdição
pode reaver isso, ou seja, só a jurisdição pode haver isso, reaver isso. É literalmente isso, não tem como eu dar um exemplo melhor. Vou tentar dar um exemplo melhor, certo? Vamos supor que houve uma sentença de primeiro grau e tempestivamente eu, inconformado com essa sentença, procuro a jurisdição do Tribunal de Justiça para reaver essa sentença de primeiro grau. Esse é basicamente um exemplo esdrúxulo, mas que dá para entender. Ou seja, não pode ter outra pessoa, outro terceiro que vai se meter nesse litígio e vai tirar a lei entre as partes, certo? O que o juiz decidiu se torna lei entre as partes e nenhum outro terceiro pode impedir isso, ok? E com a aptidão de torná-la indiscutível, ou seja, o que foi decidido se torna lei e não tem mais discussão, acabou, acabou, torna indiscutível, tá bom? Então aqui a gente viu as noções básicas, viu direito material, viu direito processual, entendeu o que é jurisdição e agora nós vamos para as características da jurisdição, ok? Bom, primeira característica, a característica mais famosa e acho que até mais importante, que é a característica da inércia. O que quer dizer? A jurisdição precisa ser provocada. O juiz não interfere até você decida processar alguém. O melhor exemplo que eu posso dar para isso é, imaginemos um jogo de futebol, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, futebol, vou botar aqui um estádio, aqui o campozinho e tal. Aqui tem o time B e aqui tem o time A, ok? Se A ficou estranho. Mas vamos supor que o time A faz um gol no time B e esse gol estava impedido. Desculpa aí a minha letra é horrorosa. Mas isso aqui é um impedido, tá? E o gol estava impedido. O que é que o juiz da partida vai fazer, ou o árbitro da partida vai fazer? Ele vai anular o gol, mesmo que o time B não fale um A. O time B sofreu o gol, aceitou o gol, vida que segue. O juiz quer querer fazer? Não, 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 não. O gol foi impedido, o gol é ilegal, o gol não vale, está anulado. Certo? O time B não precisou falar, o time B não precisou ficar no ouvido do juiz para ele anular o gol. Ele foi lá e de ofício anulou. Só que na jurisdição é o contrário. Na jurisdição, se um time A faz um gol no time B, o time B tem que procurar a jurisdição, no caso o juiz, que é um terceiro imparcial, para anular esse gol. Até porque o juiz ele não é um ser onisciente que vive na casa da gente para saber quais os litígios a gente provoca todos os dias, entendeu? Então o juiz ele tem que ser provocado e claro, como toda regra, tem uma exceção, que é a exceção da devolução dos autos, que o juiz pode de ofício reabrir, desarquivar um processo, mas enfim, isso é uma exceção que que eu só vou falar mais tarde sobre isso, num módulo específico e a gente já está fugindo muito, ok? Vamos lá. Qual é a outra característica da jurisdição e a mais importante? A imparcialidade, ok? O juiz ele precisa ser imparcial. Se ele não for imparcial, ele tem que se declarar impedido ou suspeito. E aí, quando ele vai se declarar impedido ou suspeito? Nas hipóteses da lei. Vamos lá, aqui embaixo. Impedimento versus suspeição. Impedimento é quando o juiz ele tem interesse objetivo no processo. O que seria esse interesse objetivo? Suponha que o filho do juiz está processando uma pessoa. Então, o juiz ele tem interesse objetivo naquele processo, porque é o filho dele que é uma parte. Então, ele tem que se declarar impedido de julgar aquele processo, porque ele é, porque ele é suspeito, porque ele é impedido de julgar. Ele não pode julgar aquele caso, porque é o filho dele, certo? É um impedimento um impedimento objetivo, ok? E a suspeição é quando tem caráter subjetivo. Então, vamos imaginar, isso já aconteceu comigo, inclusive, que o juiz ele vai julgar um caso de uma companhia aérea chamada Companhia Aérea Verde, Verde Airlines, tá bom? Que já é o contrário dessa cor aqui. E ele vai julgar um caso que estão processando a Companhia Verde Airlines. Só que esse juiz ele tem uma carteira de investimentos. E nessa carteira de investimentos ele investe nessa Verde Airlines. Então, dependendo do processo, dependendo do caso, esse processo dele pode afetar
as ações dessa carteira de investimento. Então, ele tem um interesse subjetivo que a Verde Airlines não perca, correto? Então, ele tem que se declarar suspeito, mesmo que esse processo entre a Verde Airlines não surta efeitos, certo? De qualquer forma, ele tem um interesse subjetivo e ele não vai ser totalmente imparcial, então por isso ele tem que se declarar suspeito. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A parcialidade a gente já falou sobre a inércia, agora sobre a substitutividade. Bom, substitutividade é o seguinte: imaginemos um cenário onde eu vou numa loja de eletrônicos comprar um tablet. Compro o tablet, chego em casa, percebo que o tablet não funciona, o tablet está com um defeito que torna ele inutilizável. E aí eu retorno na loja e falo com o gerente: ó, esse tablet está inutilizável, preciso trocar ele. E o gerente se nega a fazer essa troca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agredir o gerente? Não, porque se eu fizer isso, eu vou estar resolvendo o caso com os meus próprios meios. E aí a minha vontade vai se sobrepor à vontade do gerente. Isso é o que a gente chama de autotutela, certo? O autotutela é quando a gente sobrepõe a vontade de um sobre o outro. E aqui, nessa característica de substitutividade, o juiz, que é um terceiro imparcial, ele vai substituir a minha vontade, vai substituir a vontade do gerente e ele vai dar um ponto final para esse litígio. Ou seja, ele vai substituir a vontade das partes e vai solucionar o litígio e o que ele decidir se torna lei entre as partes, ok? E agora a característica da definitividade, que é, uma vez transitada em julgado, a decisão é definitiva. Não há mais o que se discutir sobre aquela questão. Ok? Vamos lá. O que é transitado em julgado? Aposto que você já ouviu falar muito disso. Transitado em julgado é o seguinte: imaginemos que eu entro com processo, eu sou o A, entro contra o processo contra o B, certo? O juiz vai proferir uma sentença e eu, inconformado com essa sentença, vou interpor uma sentença, cabe apelação. Então, de sentença cabe apelação, inconformado com a sentença, eu vou interpor uma apelação para o Tribunal de Justiça, ok? O Tribunal de Justiça forma o colegiado e faz um acórdão, profere um acórdão. E ainda assim, neste acórdão, eu vejo que esse acórdão ele foi contra uma lei federal. Então, eu vou interpor um recurso especial, um RESP, para o STJ para falar que o acórdão foi contra uma lei federal e o STJ vai analisar todo esse caso e vai dizer sim ou não para a minha pretensão. Supondo que ele diga sim e a parte B não se manifeste em 15 dias, o processo transitou em julgado e o que foi decidido vira lei entre as partes. Mas, supondo que no primeiro grau o juiz proferiu sentença e as partes, em 15 dias, não falaram nada. Não falaram nada, absolutamente nada. Ou seja, o processo transitou em julgado porque não é mais tempestivo interpor recurso. Então, não tem mais o que recorrer no processo. Então, ele transitou em julgado. Então, o que foi decidido na sentença vira lei entre as partes. E essa é a característica da definitividade. Ok? Descendo, temos a característica da unicidade e indivisibilidade. Na característica da indivisibilidade, a jurisdição ela não se divide. Então, ela não se divide por pessoa do juiz. Vamos supor que eu entro num processo no TJRJ para falar sobre um carro roubado. E o juiz do meu processo é o juiz fulano. Só que o juiz fulano ele entra de férias e entra o juiz cicrano. Cicrano. O juiz ciclano ele pode julgar o caso? Claro que sim, porque a jurisdição ela é indivisível, ela não é na figura do juiz, ela é na figura do Estado. Então, se o juiz substituto ciclano é um servidor público do Estado, ele está fazendo o papel da jurisdição indivisível, ela não é na figura do juiz, então ela é indivisível, certo? Então, pode ser feita por qualquer juiz competente praticar os atos do processo e substituir o outro, ok?
e a unicidade, que cada órgão ou jurisdição exerce uma só jurisdição. Não existe duas jurisdições, não vai ser julgado por 2 juízes, por 3 juízes. Não confunda com aqueles casos que a gente vê muito na STF e dos desembargadores que eles decidem colegiado. Isso aí é outra coisa. Uma decisão colegiada é uma decisão, uma só decisão. Não vai ser várias decisões de vários juízes, vai ser uma decisão colegiada. Mesmo que eles dividam entre eles, vai sair uma decisão dali, porque vai ter o voto da maioria, certo? Então ela é una, ela não tem mais de uma decisão, não vai ter mais de uma lei entre as partes. Beleza? E agora, a gente deixando claro aqui as características da jurisdição, explicando o que é jurisdição, explicando o direito material e o direito processual, nós vamos para os princípios da jurisdição, tá bom? Vamos lá. Primeiro princípio, são 6. Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ficar de fora do controle do judiciário. Ou seja, uma vez que a jurisdição é provocada, uma vez que ela sai da sua inércia para ser provocada, tem que ser apreciado. Nem nada vai deixar de ser apreciado, tá bom? Não pode ser delegado, ou seja, quem exerce jurisdição não pode passar essa função para outro órgão fora das hipóteses legais. Quais são as hipóteses legais? Supondo que eu entre com uma matéria trabalhista num fórum civil, certo? No juízo civil. O que é que o juiz vai falar? Meu amigo, você está no civil, você tem que protocolar isso na Justiça do Trabalho, não aqui. Então, vou delegar para a Justiça do Trabalho. Então, ele vai remeter os autos para a Justiça do Trabalho. Então, é nessas hipóteses que ele pode delegar, ok? Ele não pode declinar, uma vez que ele está sendo o juiz provocado competente, quando ele está sendo juiz competente ele foi provocado, ele não pode se recusar a julgar. Isso é aquilo que a gente falou lá em cima, no artigo 140 do CPC. É inevitável. As decisões judiciais se impõem às partes, mesmo contra as vontades delas. Ou seja, mais uma vez, o que foi decidido vira lei entre as partes. Não pode ser evitado, tá bom? Territorialidade. A jurisdição é exercida dentro dos limites do território atribuído por cada órgão. E aqui eu já vou dando um spoiler da parte de competência e eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginemos que eu atropelo uma pessoa em São Paulo e eu moro em Curitiba. É CWB, né? Curitiba. Eu moro em Curitiba. Qual é o juízo competente para julgar o atropelamento? Respondendo comentário ou não também. E temos o juiz natural. Ninguém será julgado por tribunal de exceção, o caso deve ser decidido pelo juiz competente previamente estabelecido. Ok? Nenhuma dúvida até aqui. E apesar de eu falar que a jurisdição ela é indivisível, a gente divide ela em duas por uma questão lógica. Não é uma questão estabelecida, mas é uma questão lógica, certo? A jurisdição ela vai ser contenciosa ou voluntária. Contenciosa vai ser quando eu tiver o litígio entre o lápis e o controle, e o controle procura o Estado para processar o lápis. Então, está tendo uma jurisdição contenciosa, que é contencioso, ok? Mas, ou seja, precisa do Estado e precisa da intervenção do Estado para sair a solução daquele litígio. Mas, suponha que o lápis e o controle já tiveram litígio, só que eles sentaram, conversaram e resolveram litígio. Só que para oficializar isso, eles provocam a jurisdição para transformar aquilo que foi acordado em lei entre as partes. Então, ele vai fazer um termo de acordo e vai transformar aquilo que foi acordado em lei entre as partes, porque o juiz vai homologar, ele vai pegar aquele acordo e vai homologar. A partir de agora, esse acordo foi homologado e o que foi decidido nesse acordo vai ser lei entre as partes. Ok? Temos também a jurisdição comum versus a jurisdição especial. A jurisdição comum é aquela exercida pela justiça comum, seja ela estadual, seja ela federal, seja ela em casos cíveis gerais, e seja ela em casos criminais gerais, que é na maioria dos casos, certo?
E temos a jurisdição especial, que ramos especializados por competência própria e com seus procedimentos especializados. Que aí nós temos a Justiça do Trabalho, que tem seu procedimento próprio, temos a Justiça Eleitoral, que tem seu procedimento próprio, a Justiça Militar, que tem seu procedimento próprio, e competências específicas. Tá bom? Aqui embaixo eu deixo recomendação da bibliografia, ok? Que foi inclusive usada nesse vídeo para montar essa aula, que é o livro Diálogos sobre o CPC, de Mozart Borba, tá bom? Ele vai lhe acompanhar desde o início da graduação até a sua vida profissional. Inclusive, é o meu livro favorito de direito processual, porque ele é bem didático. Às vezes você está pensando sobre um determinado litígio e procura de forma didática, rápido, ele dá mais ou menos uma luz sobre aquele caso. Tá bom? Na próxima aula, sobre fundamentos e visão de sistema, a gente já estudou a jurisdição. Na próxima aula, vamos estudar os princípios e normas fundamentais, a ação e o processo. Tá bom? Vamos basicamente entender por que existe o processo e quais são os seus princípios, que é o princípio contraditório, cooperação, boa-fé, duração razoável, etc. E só na terceira aula, para fechar esse módulo, nós vamos falar sobre competência e juiz natural, ok? É basicamente para você entender quem julga e por quê e quais são as regras básicas do jogo. E aí, depois desse módulo, a gente vai para sujeitos do processo e estruturas do procedimento, ok? Tá bom? Estou muito feliz de ter realizado esse vídeo, mesmo que ele seja um flop total, eu estou bem feliz de ter tirado esse projeto do papel. E o vídeo já está ficando muito longo,